para ver a música. Quem chegou pegou a música, quem vai ver gravado já perdeu um pouco da nossa festa, do nosso encontro, porque a música, gente, para mim, as músicas, elas são orações cantadas. Elas nos inspiram, nos mobilizam, nos sensibilizam, e é isso que a gente espera para esse encontro, é isso que a gente espera para esse trabalho. Um momento que vai nos sensibilizar, um momento que vai nos ajudar a dar mais passos para mais perto de nós. Então a música, ela não passa pelo racional, ela vai direto. Eu tenho uma fissura nessa vida, geralmente é onde eu gasto mais o dinheiro que eu ganho nos cursos, é de ter áudios puros para ouvir, de ter microfones, fones de ouvido, de ter caixas de som, tudo para poder escutar a música, o som, a voz com o máximo de pureza possível. E porque a música, para mim, ela tem um efeito de cura, né? Ela tem um efeito que ela vai assim em lugares que a razão não alcança. Então, a gente está sempre trazendo esse recurso, é um recurso terapêutico para os nossos trabalhos. Porque essa é é a finalidade do nosso encontro. Trazer a gente para mais perto do sentir. Geralmente esse... Bom dia a todos que estão chegando mais uma vez, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar recebendo todos vocês aqui. E geralmente esse é a nossa maior demanda. Mateus, como... Ei, Sabrina, ei, tô vendo muita gente aqui, muita gente conhecida. Geralmente nós temos uma questão: como se aproximar de nós mesmos, como lidar com os nossos conflitos. E essa última música que a gente traz, do grande espírito que está dentro de nós, eu queria iniciar o nosso encontro com essa boa notícia. Eu não sei se vocês foram informados, a gente tem tanta notícia, tantas falsas notícias, mas se vocês não foram informados, essa é uma informação que eu queria trazer, uma boa notícia que eu queria trazer para iniciar o nosso encontro. Dentro de nós existe uma fonte de sabedoria pura. Vejam como eu vi isso. Dentro de nós existe uma fonte de sabedoria, de paz, de amor. Essa fonte de sabedoria interna, gente, ela pode nos guiar para nos ajudar a dissolver padrões rígidos que sustentam nosso sofrimento. Todo sofrimento é sustentado por padrões rígidos que a gente desenvolve para se proteger da dor. Para se proteger da dor, a gente cria mais dor por não saber lidar com a dor, por não saber lidar com a perda, com as frustrações. A gente acaba criando defesas, criando posturas rígidas. E depois nós não sabemos sair das prisões que a gente mesmo construiu. Então, existe um caminho para que a gente possa voltar a acessar essa fonte de sabedoria. O pessoal está pedindo aqui no chat senha para entrar no notebook, o ID, por favor. Essa fonte de sabedoria, ela está disponível e a gente ouve falar disso, sabe quando? Isso não é uma notícia, a ciência vai cada vez mais afirmar isso.
Mas essa é uma notícia milenar. Há milênios, o homem é convidado a entrar para dentro de si, a se aproximar de si, a se conhecer há milênios. E muitos de nós já ouviram falar isso, mas poucos sabem o como. Como? Então, esse é um trabalho que vem se aprimorando ao longo dos séculos, até que chegue a psicologia para a humanidade. Isso tudo é evolução humana. A psicologia para a humanidade, gente, é um bebê ainda. Tem uns 200 aninhos no máximo. Uma bebezucha de fralda. Se a gente pensar no tempo que é a humanidade, são milênios de evolução. Tem só 200 aninhos que a gente começou a sistematizar esse conhecimento em forma terapêutica. Filosofias profundas nós temos muito antes de Cristo. Bhagavad Gita, o budismo, as filosofias pré-socráticas, toda a sabedoria dos chineses, dos egípcios. É muita sabedoria e muita sabedoria se perdeu. E agora então a psicologia vem resgatando, vem buscando criar de tudo que a gente já tem como síntese, como filosofia, caminhos terapêuticos. Então, eu começo o nosso encontro prestando aqui uma homenagem a esse professor que me inspira. Ele já partiu para o outro plano, mas a contribuição que ele teve aqui para mim, para minha vida, e que eu quero hoje compartilhar com vocês, é uma contribuição que ela é inestimável. Não tem assim, para mim nada que se compare a a isso que eu recebi. Então, é um caminho que se torna prático. Um caminho que se torna prático esse trabalho de autoconhecimento e de aproximação de nós mesmos. Esse caminho foi chamado focalização. O que nós estamos entendendo quando eu falo dessa fonte de sabedoria interna, que hoje eu quero dividir com vocês, é que ouvir falar disso, todos nós ouvimos, mas poucos sabem como acessar essa fonte de sabedoria. E o que Gendlin trouxe através dos seus estudos, pesquisas, gente, pesquisas. Esse é um trabalho todo fundamentado cientificamente, academicamente, e que a gente oferece, inclusive, uma formação desse método para terapeutas, para quem trabalha com escuta, para quem trabalha com, de alguma forma, com relações de ajuda. A gente tem uma formação que vai, inclusive, iniciar uma nova turma no início do ano que vem. E é um caminho, uma metodologia para que a gente se aproxime. E hoje o que nós estamos falando é que nós podemos dar passos independente de ter alguém ali para nos guiar. Essa foi a intenção de Gendlin. O primeiro livro dele, que foi traduzido, né, para mais de 40 países, é o único que tem traduzido aqui no Brasil. Depois a gente pode mandar um link para vocês. É um livro que vai trazer um convite para todas as pessoas desenvolverem essa escuta e essa autoescuta. Então eu vou falar um pouco mais desse caminho, dessa forma de escuta. O que eu quero apresentar para você, sabe o que é? Um jeito diferente da gente se escutar. Eu estou vendo que tem alunas minhas aqui, tem gente que já está comigo há mais tempo, gente que já fez a formação completa, mas elas podem nos dizer, assim, é um caminho que a gente vai cada vez mais aprimorando. Muitas vezes a gente quer uma solução mágica e rápida, mas tudo na vida é um desenvolvimento. Tudo na vida qualquer coisa que você queira fazer bem é processo, vocês concordam? É um desenvolvimento que quanto mais a gente coloca energia, quanto mais a gente coloca investimento, de tempo, de energia, de dedicação, mais isso vai se abrindo. Aqui não é diferente.
A questão é que como é que a gente vai investir em algo que eu nem sei o que é, nem sei como é? Então, essa é uma notícia, esse é um caminho que ainda é muito pouco divulgado, que é muito pouco conhecido, gente, até mesmo para os psicólogos. Eu fiz, né, meu curso de psicologia e quando eu formei, eu não ouvi falar disso. Eu fui ouvir falar disso no meu último período de faculdade, quando eu fiz um curso, um encontro internacional. Aí eu conheci uma argentina chamada Helena Frisa e ela me apresentou esse método. Quando ela me apresentou, eu me rendi na hora. Eu falei, achei o caminho da minha alma. Mas eu tive que ir no encontro internacional, um encontro latino-americano, para ver alguém de fora. E depois, então, eu fui fazer minha formação também com uma pessoa, um espanhol, que trouxe. Então, aqui no Brasil ainda tem pouca gente falando e está surgindo cada vez mais. Eu entendo que essa é a última atualização, é o último desenvolvimento que nós temos nessa arte da escuta. Depois disso, já estão desdobrando novas versões a partir desse conhecimento do Gendlin, da focalização, como a experiência somática. Alguém já ouviu falar? Coloca assim a mão para me ver, estou vendo muito, sei lá, muita gente. Então, a experiência somática, ela surgiu, o Peter Levine criou desse conhecimento do Gendlin, assim como de outros que ele foi e fez a síntese dele. Mas essa fonte que Gendlin trouxe, a partir de profundos estudos e pesquisas, tem inspirado uma nova forma de escuta. E é isso que eu quero trazer. Então, eu comecei dizendo: existe em nós uma fonte de sabedoria, existe em nós um acesso a uma fonte de sabedoria e de verdade. Como que a gente pode acessar isso? Como que a gente pode encontrar caminhos que realmente possam fazer diferença na nossa vida? O que Gendlin descobriu a partir de pesquisas com pessoas que estavam fazendo terapia, gente, é que algumas pessoas elas não melhoravam. Não sei se vocês já se viram nesse lugar ou conhecem alguém que estão fazendo ali patchwork há muito tempo, ou fazendo terapia há muito tempo, buscando muito, de muitas formas, mas não estão tendo resultados que possam, de fato, ser considerados assim, alívios e mudanças significativas. Ele foi vendo e trouxe uma pesquisa com uma margem de erro de 1 para 1000. Então, a cada 1000 pesquisas, uma apresentava erro dentro dessa avaliação que ele trouxe, onde ele podia identificar nessas primeiras sessões, na primeira ou na segunda sessão, se a pessoa tinha uma perspectiva de melhora. E o que que dava essa condição para ele, gente? Ele conseguia, traduzindo a pesquisa resumidamente, nas primeiras sessões, ele conseguia dizer essa pessoa, ela, independente da linha terapêutica, independente de quem atendê-la, ela vai ter muita dificuldade, ela não vai melhorar. Vou colocar minha tela maior, talvez ajude para vocês. Então, essas pessoas, elas não melhoravam. E outras pessoas, elas melhoravam. Eu costumo falar com meus alunos assim: tem pessoas, tem clientes que chegam para nós que, se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda. Porque o terapeuta pode atrapalhar também, quando ele vai trazendo intervenções que levam a pessoa para mais longe dela mesma. Então, o que que Gendlin definiu com esse trabalho, gente? É que as pessoas que mudam são aquelas que têm um jeito de falar, têm uma forma de se aproximar de si mesmas, que conseguem fazer um contato interno quando elas estão falando de si. Isso é a focalização, a gente conseguir buscar
esse contato interno. Algumas pessoas, elas sabem fazer isso intuitivamente, naturalmente. Ninguém ensinou isso para elas, a gente não teve essa matéria na escola, infelizmente. Eu queria levar isso para as escolas, é um projeto que eu acho que ia ser maravilhoso. Levar para as escolas, levar para os alunos, para os alunos que vão fazer escolhas de vestibular. Quantas escolhas equivocadas que a gente faz, baseado em que índices de status, de mercado, mas que não tem nada a ver com a gente. Aí depois, no meio do curso, aí muda, ou vai depois do curso acabar, muda. Por quê? Porque não se escutou, porque nós não somos treinados a nos escutar. A gente treinado é repetir, memorizar, gravar conhecimento, teorizar, pensar. Essa é a ênfase da nossa cultura ocidental. A gente não é ensinado a silenciar, a parar, a sentir, a escutar. Quem me acompanha sabe, assim, o jeito de eu falar, eu vou falando e fazendo pausas. O bom terapeuta, o Gendlin nos ensina, que é aquele terapeuta que ele faz pausas. Porque é nessas pausas que a gente tem um espaço para sentir. Porque às vezes a gente está falando, falando, falando também como uma forma de se distrair, trazendo uma atenção tão grande para a descrição, para aquilo que está sendo analisado, que a gente se afasta de nós. Então, qual é o bom terapeuta? É aquele que é capaz de fazer intervenções que vão ajudar a pessoa a estar mais próxima do que ela sente. E aí, então, para a gente, então, o nosso encontro hoje vai ser mais prático. Eu vou só colocar o carregador. Beleza. Eu quero estar convidando vocês a essa experiência. Então, eu vou concluir esse experimento que Gendlin fez, que deu margem a toda a tese de doutorado dele, a todas as pesquisas que ele criou. Ele disse então que algumas pessoas sabiam naturalmente fazer esse contato e outras não sabiam. Então o terapeuta chamava ela, convidava ela a se aproximar de si, convidava ela a dizer o que ela estava sentindo e ela responde o que ela está pensando. Então fica muito analítico, fica muito racional e nós temos assim pouco resultado. E aí ele percebeu que, independente da terapia, algumas pessoas não estavam disponíveis para sentir, elas não sabiam como, elas não tinham esse caminho de acesso. Então, o que que ele pensou? Que as pessoas que já sabem fazer isso, elas seguem, mas eu preciso ajudar as pessoas que não sabem fazer esse contato interno. E para isso, então, ele criou a focalização. O que é a focalização? É um método, é um passo a passo que vai criando um caminho para a gente se aproximar do nosso sentir. Era para ser natural, mas nós perdemos a naturalidade de ser. Vocês concordam com isso? Perdemos, gente. O Jung falava assim, a razão nos levou para lugares incríveis, ela criou possibilidades assim maravilhosas, mas esse excesso de razão na humanidade também nos afastou da nossa natureza e nos afastou também da natureza ao nosso redor. Quem sabe que lua que nós estamos? Robson sabe. Pouca gente sabe, pouca gente está ligada. Quem hoje tem um contato frequente com a natureza? Às vezes a gente vive dias e dias encaixotados. Lua crescente, Dedé. Encaixotados, desconectados da natureza ao nosso redor, do movimento da natureza. Nós estamos tão desconectados que nós estamos acabando com a fonte de vida desse planeta. Que se a humanidade não fizer algo para parar o que a gente está fazendo,
nós temos uma chance grande de, ao longo das próximas décadas, a gente se autodestruir, porque a gente acha que existe um lixo para jogar fora, como se existisse um fora no nosso planeta. Então, tudo isso fala da enorme desconexão que a gente tem com a vida, com o desrespeito que a gente tem com a vida, e também a desconexão conosco, sabe? A desconexão com o nosso ser, com o nosso sentir, com tantas preocupações que a gente criou, de ter que dar conta, de responder à vida, de ter que dar conta, de cumprir tarefa, de ter que dar conta de tanta coisa. Então, esse é um convite. Tem tantos convites, tem tantos caminhos terapêuticos, tantos. E cada um escolhe aquilo que a alma mais vibra. Eu não posso dizer esse é o melhor de todos, eu posso dizer esse foi o melhor para mim. Mas junto com ele, eu também dou a mão para outros caminhos que me completam de outras formas, como o Pettork, como a visão sistêmica, como outras próprias visões dentro da psicologia. A psicologia junguiana mesmo é linda. Nós temos muitas belezas, muitos caminhos. A humanidade sempre teve, a filosofia oriental, o xamanismo, nós somos assim sempre convidados a seguir algum caminho de interiorização, de transformação, de espiritualização. Sempre, a humanidade sempre teve. Mas nós vamos diante de todos vendo qual me toca mais. Esse foi o caminho que mais me tocou. Por quê? Eu encontrei nele, gente, objetividade, simplicidade para poder lidar com aquilo que eu preciso para trazer alívio. Eu não sei o que vocês estão buscando aqui, mas eu imagino que quando a gente busca um trabalho terapêutico, quando a gente busca terapia, grupos de autoconhecimento, o que a gente quer, no fundo, é alívio. Acumular mais conhecimento mental não vai trazer alívio. E é nisso que a gente está viciado. Então, o que Gendlin fez foi criar um método para nos ajudar a sair desse excesso mental e ir mais direto para o sentir. Porque é só no contato sentido, e agora a gente entra no nome desse workshop, é só no contato sentido que vai fazer sentido. Sem esse contato sentido, não vai fazer sentido, não vai ter mudança. Então ele descobriu uma chave para a psicologia que ela é muito pouco explorada. Ele diz, em outras palavras, ele diz assim, gente, não há sentir sem corpo. Então, quando eu falo voltar para o sentir, eu estou voltando para a atenção corporal. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela e por isso eu repito, que é assim: o corpo é o palco da experiência. Não existe experiência sem corpo. O corpo é como a vida se manifesta nesse plano. E às vezes a gente quer entender e quer encontrar alívio sem passar pelo corpo. Então, esse é o meu convite para vocês hoje. Quando a gente fala desse trabalho, nós estamos falando da autofocalização. É a gente voltar o nosso olhar, voltar a nossa atenção para nós mesmos de uma perspectiva diferente. A nossa perspectiva costuma ser muito viciada em analisar, em entender. E aqui o nosso trabalho vai ser eu experimentar, sentir. Eu trouxe uma frase que eu pus no Stories essa semana, vou repetir aqui para vocês, de um
filósofo oriental, ele trabalha muito com essa perspectiva oriental, e ele diz assim: o maior gerador de conflito, interno e externo, é o vício de interpretar e avaliar cada momento da experiência. Adyashanti. Adyashanti. Esse vício de interpretar, analisar e avaliar a nossa experiência cria conflito porque impede, às vezes, um fluxo da experiência de um sentimento que só queria passar. Sentimento, no Petworth, é descrito como corrente de energia. Eu gosto disso também. De forma que, quando a gente se sente bloqueado, tenso, quando a gente se sente indisposto, ansioso demais, ansiosa demais, cheios de conflito, o que está acontecendo é que nosso corpo energético, nosso corpo emocional está todo bloqueado. A gente está segurando muita coisa que a gente não sabe, não fomos ensinados a soltar. Feita essa introdução, o que Gendlin então descobriu foi que ele podia ensinar as pessoas a voltar a fazer contato, sentido, e aí a pessoa fala: Mateus, mas aí eu encontro o sentimento, e aí o que que eu faço? Aí ele diz: focalização é o que a gente faz depois que encontra o sentimento. A parte mais difícil seria então esse primeiro passo, onde a gente vai buscar corporificar a nossa experiência. Porque algumas pessoas, eu convido elas a prestar atenção no corpo, elas mal sabem que tem corpo. Elas ficam me olhando assim, parece que não foi nem apresentado. Elas são uma cabeça enorme, como se o corpo só servisse para carregar uma cabeça enorme para lá e para cá. O tempo inteiro é simplesmente uma forma mental de lidar com a vida. Então, quando eu convido ao sentir, isso parece uma linguagem de outro país. Parece que eu estou falando tailandês. A pessoa fica me olhando, ela não entende. Um outro idioma. Então, nós estamos aqui desbravando para muitas pessoas um outro universo. Eu sei que muitos de vocês já começaram, já deram muitos passos, mas podemos agora dar outros passos e desenvolver e aprimorar os passos que a gente já deu. Então, Gendlin criou esses passos para poder facilitar esse acesso. E eu vou estar reproduzindo esses passos, convidando vocês a esse momento de sensibilização, de focalização, de autofocalização, onde a gente, por exemplo, a gente pode desenvolver isso em qualquer trabalho que você fizer, qualquer coisa que seja, faça. Você vai incluir essa metodologia no que você faz. Então eu vou fazer agora uma prática com vocês, depois a gente vai ter um espaço pequeno aqui para partilhas, onde algumas pessoas podem deixar aqui no chat, talvez dê para a gente escutar uma ou duas pessoas aqui falando, né, que a gente tem essa prática. E depois, então, a gente encerra. E eu vou apresentar para vocês caminhos para quem quiser continuar conosco nesse aprendizado. Porque é um aprendizado que não basta a gente entender uma vez, nós precisamos exercitar. Então, aqui na Oficina da Alma, a gente tem caminhos onde a gente vai exercitando esse método, que é a focalização. Então, num primeiro momento agora, a gente vai começar a se preparar para vivenciar essa prática. Então, eu convido vocês a encontrar um lugar confortável, a um lugar onde vocês possam estar à vontade. E eu quero dizer que focalização não é relaxamento. Não é para fazer deitado, gente, a não ser que você queira dormir. A minha voz, ela já induz ao sono. Tem gente que parou de tomar remédio psiquiátrico, escutando a minha voz assim, ó, a partir de 10h30, de olhinho fechado. E aí, quando vê, já foi. Se perguntar para ela o que que o Mateus disse ontem na palestra que você estava ouvindo, ela fala, não sei. Depois do minuto 15 eu apago. E a indústria farmacêutica está até me perseguindo porque pessoas estão parando de tomar remédio,
por causa que a minha voz está fazendo as pessoas dormir sem remédio. Elas não entendem o que eu falo, mas o tom, o timbre já induz ao sono. Então, nós precisamos estar sentados, coluna ereta, numa postura de quem está trabalhando, porque é um trabalho interno. Focalização, sabe o que é? Manejo da nossa atenção. Então, é um trabalho de atenção, onde a gente vai dirigir a nossa atenção para lugares da nossa experiência, do nosso corpo, que geralmente a gente não está acostumado a, a focar. Então, eu estava dizendo que esse trabalho pode ser usado em vários lugares, em várias possibilidades do que você já faça. A gente vai incluindo esse método e essa forma. Por exemplo, a gente tem um trabalho aqui na terça de manhã que é a leitura do Evangelho. Eu sempre gostei desse conhecimento, da mística cristã, de toda essa filosofia, né, do Evangelho, do Cristo. Tem cada beleza, cada pérola ali. Mas eu achava que aquilo ali ficava muito mental e que muitas pessoas então conheciam o Evangelho todo, mas na prática eram pessoas duras, rígidas, não sabiam, né, ter flexibilidade, não sabia perdoar. Eu falei, gente, a gente fica pensando de que vale. Então, de que vale, né, ter todo esse conhecimento mental se ele não estiver servindo na prática, se ele não estiver descendo aqui para o coração? Então, a gente criou um método diferente. Vamos fazer o Evangelho Sentido, onde a gente vai trazer a leitura do Evangelho pequenininha, só um trechinho cada encontro, e depois nós vamos deixar que o corpo interprete, que o corpo sinta. E juntos, então, a gente partilha essa experiência sentida de ouvir o Evangelho. É outro patamar, é outra perspectiva, que está muito mais ligada à nossa transformação do que a entender teologicamente, intelectualmente o Evangelho. O Evangelho é tratado como uma poesia, como uma simbologia que nos inspira aí para dentro. Então, esse é um de tantas outras formas que a gente tem de estar usando a focalização e o corpo como instrumento de estar acessando essa sabedoria interior e desenvolvendo, gente, a nossa sensibilidade. Então eu convido vocês agora a deixar, quem quiser, mais uma vez, quem tem gente chegando até agora, sejam bem-vindos. E a gente para agora para poder prestar atenção no espaço que você está. Veja se você está confortável, veja se você está num lugar seguro, num lugar privativo, num lugar. Isso é o primeiro passo, a gente abrir esse espaço, é criar esse setting, esse momento de interiorização. Feito isso, se você puder e quiser deixar, isso não é obrigatório, mas ajuda muito, que quiser deixar ao seu lado papel e caneta, como a gente instruiu nos grupos, ajuda. O que eu vou colocar agora não é obrigatório, mas eu gosto de quando eu estou trabalhando com o grupo, eu gosto de trazer é, som. Então depois vocês me digam se chegou aí, chegou um sonzinho de fundo? Sim ou não? Ainda não? Às vezes a gente quer uma coisa e a vida diz não. Mas a gente tenta até onde é possível, e se ela continuar dizendo não, a gente aceita. Eu estou tentando compartilhar aqui com vocês.
E a vida diz sim, às vezes é possível. Você faz uma escolha, coloca uma intenção e a vida permite que seja assim. Então, às vezes eu gosto, no trabalho com grupos, de deixar de fundo uma música sempre bem menor, bem mais baixa do que a minha voz. Então eu vou convidando vocês a essa pausa, gente, no fundo. Só o pausar costuma ser terapêutico, sabe? Só o pausar já costuma ser. Então, nesse momento de pausa, eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. E que geralmente a gente responde racionalmente muito rápido. Mas a pergunta que eu faço agora não é para ser respondida mentalmente. Como eu disse, mentalmente, nós não temos poder de transformação se o mental não tiver conectado com o sentir. Então eu vou fazer essa pergunta e convido vocês a deixar que o corpo responda. Tá tudo bem comigo agora. É verdade? Tá tudo bem comigo agora. É verdade? E veja como o seu corpo reage. Como o seu corpo responde. E às vezes, nesse momento, a gente começa a sentir uma emoção que a gente não entende. Veja se você pode, nesse momento, abrir mão de ter que entender tudo para continuar acompanhando a sua experiência. Pode ser que nesse momento você perceba uma sensação no seu corpo que a gente também não entende. Por exemplo, uma leve tensão na nuca, um aperto no peito. Eu vou fazer a mesma pergunta de outro jeito. Como eu estou de verdade? O que está acontecendo comigo agora? E deixa o seu corpo responder. E seja o que for que comece a surgir, seja apenas companhia, acompanhe, prestando atenção, sem interpretar, sem analisar, sem querer apressar. Olha o que eu vou dizer agora. Você não precisa ir mais rápido. Veja se é bom ouvir isso. Seja apenas um espaço aberto agora
para receber tudo aquilo que precisa se apresentar, tudo aquilo que espera, que talvez esperava esse espaço para poder se soltar. Veja se existe algo que está preso no seu corpo de alguma forma, em forma de tensão. Ou nesse momento você está completamente leve. Deixa o seu corpo responder. Você pode ir escrevendo aquilo que vai vindo e depois volta e fecha os olhos, ou você pode escrever tudo depois, quando acabar. Você escreve uma síntese do que você viveu. Mas agora o mais importante é que você continue acompanhando aquilo que começa a se apresentar. Para algumas pessoas, ou para nós em alguns momentos, é muito rápido. É como se estivesse ali na porta já, a gente abre esse espaço e faz a pausa e aquilo já se derrama. Já se solta, já se alivia. Para outras pessoas isso não é tão rápido e a gente precisa de um pouco mais de tempo para acompanhar esse processo. A escuta como um processo. Mas só da gente parar e estar disponível, oferecer atenção com essa disponibilidade, veja se algo já começa a ficar mais confortável. Como se o corpo ele agradecesse por ter atenção. Geralmente, nosso corpo ele é violentado por nós. Com tantas exigências, tantas preocupações, tantas atividades que a gente impõe. Nem sempre a gente pergunta como está por aí. O que você mais precisa agora? Olha essa pergunta. E veja o que surge. Não é o que você pensa sobre isso. É como você sente. É o que surge. Seja apenas receptividade. Seja apenas observação. Do que surge quando eu pergunto para o corpo e para essa sensação que pode estar fechada, pesada, tensa. O que você precisa agora para se soltar? E talvez venha uma imagem. Que imagem te vem? Talvez essa imagem seja mais um passo para a simbolização dessa experiência. De um aspecto em nós que precisa de atenção, de presença. Isso.
seja o que for que se apresente, receba. Sem julgamento. Sem apressar nada. Veja como é ficar com você sem se pressionar. Se dá o direito de sentir o que for. Esse olhar de pura aceitação é o desenvolvimento de um relacionamento amoroso conosco. E se vier irritação, impaciência, perceba isso também como parte de um processo. Em vez de querer expulsar isso, eliminar isso, tudo que eu sinto tem direito de existir. Tudo que eu sinto pode ter um lugar no meu coração agora. Eu olho para tudo com um olhar de inclusão. Não há nada que eu precise me defender agora. Eu sou pura abertura, pura receptividade, pura disponibilidade, pura presença. Eu sou puro amor. E cada uma dessas expressões, dessas tensões, é apenas um aspecto que espera atenção e cuidado para se transformar. Pois tudo que é trazido diante dessa consciência maior, tudo que é trazido diante desse ser que eu sou, é transformado. Veja como eu vi isso. Veja o efeito que isso tem no seu corpo. E a gente agradece por cada movimento que se faz possível. Quando eu me abro, quando eu dedico essa pausa para me escutar, quando eu dou espaço para o meu corpo se soltar, porque o corpo sabe, ele sabe. É uma sabedoria orgânica, natural. Ele sabe o que precisa. Ele só precisa de espaço e de atenção. Sabe o que é atenção? Energia. Combustível para que surjam próximos passos. Então veja se é possível agradecer pelo movimento que se apresentou agora. Protegendo esse espaço, protegendo esse momento de qualquer crítica que exija que tenha que ser mais, que devia ter acontecido algo diferente, ou que isso não pode ser sentido. São muitas críticas,
tantas críticas que desqualificam a nossa experiência, que desqualificam o nosso processo, o nosso sentir. Então a gente põe de lado assim, dá licença, agora eu apenas fico e agradeço por tudo que se apresentou, por tudo que eu sinto. Observa mais uma vez seu corpo, a respiração, veja se você está mais presente. Sinta a sola dos seus pés no chão. Sinta toda essa região abdominal. Veja se essa pausa, se esse espaço, se essa autofocalização te deixa mais presente, mais vivo. E devagar a gente vai voltando, abrindo os olhos. E agora sim você pode anotar uma frase, uma palavra do que te chamou mais atenção. Comecei a ler aqui algumas pessoas dizendo que o coração disparou, um nervosismo que começou a ser escutado. Na hora que eu disse está tudo bem comigo, aí veio uma pressão no peito. O corpo é honesto demais, gente. A gente se engana muito e a gente pode enganar muita gente. Mas o corpo, ele é sempre honesto. Ele é sempre verdadeiro, ele sempre vai dizer o que realmente está acontecendo conosco. E o que a gente está aprendendo é escutar. Essa honestidade, essa verdade interior que é expressada pelo corpo. Algumas pessoas sentiram paz profunda. Marisete, ei Marisete, meu corpo pede dança e movimento. Cris, a palavra que veio é redenção. Veja como é escutar essa palavra. Às vezes, gente, uma palavra vem, mas se a gente escuta ela desse lugar, a gente não vai só entender, vai ser só uma análise mental da palavra. Vai ser perceber qual é a energia dessa palavra. Como essa palavra me afeta. Que movimento corporal essa palavra me traz. Às vezes a gente muda todo um atendimento em função de uma palavra. Às vezes eu paro o atendimento todo e fico com a pessoa com uma palavra, e essa palavra abre um portal de transformação. Uma palavra. Se ela for sentida. Mariana, presença. Dedé, eu me permito ser como sou. Maravilhoso. Ilka, corpo dizendo mova. Tá vendo a sabedoria do corpo orientando? Ela nos traz orientação. Ei Marília, querida. Escuta mais verdadeira. Mente siliente. Beijo, Marília. Dagmar. Nada precisa ser apressado. Foi um conforto ouvir isso. Dagmar, eu também, quando eu ouvi essa frase, eu compartilho com vocês, gente, o que me faz bem. As chaves de liberdade que eu abro as portas do meu coração, eu estou partilhando com vocês. E essa frase é uma chave que eu sempre repito porque ela é sempre confortante. Você não precisa ir mais rápido. Porque a pressa cria uma tensão que trava o fluxo. Muitas mensagens. Não vou conseguir escutar todas. A paz e orgulho de mim. Muito bem.
Olha quanta verdade, quanta expressão. Shelley sentiu a dor no coração e me levou ao escapar do exercício. Geralmente é isso que a gente faz. Começa a doer, a gente vai embora, aí dispersa. Aí lembra que tinha que pagar não sei o quê, que tinha que fazer aquilo, que tinha que ligar para fulano. Aí abre o WhatsApp, acabou. Nós temos formas espetaculares de fugir de nós mesmos. Por isso que é muito mais fácil a gente ser acompanhado por um terapeuta. Nesse momento que a gente é acompanhado, nós temos então, começa a fugir, o terapeuta falou, e para onde você foi? Você está aqui ou você já foi? Aí traz de volta. Mas quando a gente faz sozinho, nós estamos aprendendo a perceber, porque tem hora que nós não vamos poder contar com alguém para nos escutar. E aí nós vamos aprendendo a se atender. Autofocalização é um autoatendimento. Agora é hora de eu parar com a música, senão ela me perturba. Autofocalização é um autoatendimento. Quantas vezes que eu já marquei uma sessão comigo, parei para escutar e deixar vir aquilo que precisava vir agora. Não é semana que vem, eu tenho uma sessão semana que vem, mas agora. Tá doendo agora. Eu tô ansioso, eu tô angustiado agora. E aí eu posso abrir esse espaço onde o corpo dá caminhos de liberdade. Marcela falando, boca seca, eu tenho sede de conexão e atenção em mim mesma. Maravilhoso. Quantas vezes a gente fica tentando forçar os outros a nos dar atenção, forçar as pessoas a nos dar mais presença e atenção quando eu mesmo não dou. É incoerente. E a gente não entende por que não estão me dando, porque é incoerente. Eu só vou receber do mundo aquilo que eu me dou. Olha essa outra frase. Essa é boa também. Aquilo que eu não me dou, eu não vou receber de fora, gente. Por isso que esse trabalho é liberdade. Porque ele vai aprender a gente a aprender a atender às nossas reais necessidades. Em vez de ficar querendo que elas sejam atendidas de fora, exigindo que o mundo nos atenda, que o outro nos atenda, que o maridão atenda, que a esposa atenda. Às vezes o outro está mal dando conta dele. Eu estou aqui exigindo porque eu também não estou dando conta de mim. Então esse trabalho significa, vamos dar conta de nós. Vamos dar conta de nós. Paz profunda, experiência, muita experiência, muita coisa. Choro, libertação. Muito bom. Calma, paz. Outra frase linda, né, Sabina? Tudo que eu sinto tem direito de existir. Percebe? Cada uma dessas frases que eu estou dizendo aqui são chaves de liberdade, elas são universais. São chaves de liberdade que a gente vai aprendendo a senti-las, porque entendê-las não ajuda nada se eu não puder senti-las. Me vi no ventre, vieram lágrimas. Olha só, Cleusa, senti uma pequena pressão no estômago, aí subiu até a garganta e comecei a arrotar. Olha o corpo soltando energias presas. Aí depois veio o alívio. Isso é a experiência somática, é o corpo liberando, soltando, porque no corpo, gente, estão registradas, gravadas, represadas todos os nossos conflitos, todos os nossos traumas, tudo aquilo que ficou reprimido, poder aceitar, fazer contato com isso e abrir um espaço para isso se soltar. É esse o trabalho. É esse o trabalho.
muita partilha, muita coisa linda. Alguém gostaria, Renata? Palavra mágoa, muita emoção, depois veio leveza de ter escutado meu corpo. Muito bom. É isso, gente. Muito bom, muita riqueza. É, que lindo, Sandra, Stenger, estamos juntos. Nossa visão aqui é uma visão universalista, onde a gente dá lugar para vários caminhos, com muito respeito e inclusão. Enfim, a gente está, então, né, dando mais um passo aqui. Se alguém gostaria de falar, alguém que está sentindo que esse movimento ainda está doído, que você não está conseguindo lidar sozinha, Cláudia, eu não vou conseguir talvez conversar com muitas pessoas, mas vamos ver o que é possível. Eu vou começar com a Cláudia. A Rafa também levantou a mão. Vamos ver aqui o que é possível. Então, Cláudia, te coloquei aqui para a gente conversar um pouco. E agora nós vamos fazer essa focalização acompanhada. Você vai precisar ativar o som, Cláudia. Bom Obrigada, dia. Mantra. Como está, Cláudia? Então, durante a focalização, eu percebi uma queimação no estômago que eu já estava Aham. e me veio algo de cuidado. Devo cuidar de mim e do meu corpo. E eu Aham. falando agora eu já me emociono. Sim, deixa eu ver essa emoção. Cuidado. Isso. Respira. Deixa essa emoção participar. Só essa palavra ela já está abrindo um novo contato sentido. Cuidar de mim. Cuidar do meu corpo. Isso. Por isso que eu gosto tanto da focalização, gente. É muito simples. O que a gente precisa acessar é algo muito essencial. Olha que já está abrindo para você. De poder se render a essa orientação tão simples, que a mente já entende, mas eu não conseguia sentir o como eu estou sentindo agora. Esse convite de cuidar de mim. Isso, e olha o que vai acontecendo, Cláudia, no seu corpo agora, quando você se abre para sentir um pouco mais essa palavra e esse convite. Cuidar de mim, cuidar do meu corpo. É bom, vai acalmando. Ah, agora vem uma calma maior. Isso, um alívio. Isso. Que lindo. Eu sinto uma emoção aqui em te escutar, em estar te acompanhando nesse passo, Cláudia. Porque no fundo, gente, eu também preciso de cuidar mais de mim, de cuidar mais do meu corpo. Alguém aqui não? Alguém aqui cuida perfeitamente, plenamente de si mesmo e do seu corpo? Não. A gente está sempre se descuidando de alguma forma, e alguns mais, outros menos. Outros cuidam muito bem do corpo, mas esquecem das emoções, da alma, como se a alma não fosse corpo. Olha isso, alma é corpo também. Não adianta você falar que cuida do corpo se você não tiver espaço para a alma. O corpo vai adoecer por outros motivos, não é por falta do fitness, da frutinha, da granola.
é por falta de espaço para sentir. Isso é corpo. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Obrigado. obrigada, Matheus. Obrigada. Eu gostei muito de escutar a Cláudia, porque realmente assim me toca. Se a gente pensar, gente, racionalmente, que material intelectual a Cláudia trouxe para a gente? Nenhum. É muito pequeno, intelectualmente falando. Mas é o essencial. Esse trabalho me faz me render ao que é essencial. Ele me diz: o essencial é suficiente. E o essencial que ela precisava escutar era só essa frase. Ah, Matheus, mas ela já tinha ouvido isso. Mas falar para mim, ou escrever num papel, é um outro movimento. Expressar. Então, o primeiro movimento, identificar. O segundo movimento, expressar. Seja expressar para alguém, como ela expressou aqui para mim. Eu amo essa frase também, que eu trouxe ela. Cecília, o essencial é suficiente. Pode pôr aí, Matheus Cautiero. Eu tenho um certo orgulho dessa frase, gente. Ela expressou aquilo que identificou. Nessa expressão, aí uma nova experiência foi vivida, com choro e alívio que ela ainda não tinha conseguido só de identificar. Então, às vezes, o expressar abre com a escrita. E às vezes, quando a gente tem alguém para falar. Eu vou escutar a Rafa e depois eu vou falar um pouco da proposta que a gente tem para quem quer continuar esse desenvolvimento. Nós temos um convite para quem quer continuar esse desenvolvimento dessa escuta. Oi, Matheus. Oi, querida, bom dia. Bom dia. Eu estou sentindo e senti durante a prática raiva, muita raiva e muita dor nas costas, na Uhum. região da cervical e da torácica, assim. E eu vejo que quando você me fala isso, já vai vindo uma emoção. Isso. É porque essa raiva é de mim. Ah, uma raiva de si mesma. Sim. Isso. 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 Quando você me conta isso, você faz contato direto com essa raiva, com essa dor. Me sinto incompetente. Ah, agora sim, ficou mais claro o sentido dessa raiva. Eu tenho raiva toda vez que eu me sinto incompetente, eu tenho raiva de mim. Sim? Isso. É assim que eu lido com os meus limites. Com muita exigência, com muita irritação, com raiva de mim. Isso. Talvez a gente possa completar. Eu não queria sentir isso, Na mas eu verdade, sinto. eu queria superar esse limite, entendeu? Isso, essa tem sido o seu investimento. Olha que interessante, gente. A gente tem raiva de nós, sabe por quê? Por não ser perfeito. Aí o que que eu queria? Ser perfeito, que aí eu não ia ter raiva de mim. Eu queria superar esse limite. Seria, no fundo, ser capaz de tudo. Aí eu não ia ter por que ter raiva.
Agora eu vou te apresentar. Só que isso não está funcionando, Rafa. Quanto mais você se exige para se superar, mais você fica frustrada quando você não consegue. Sim? Mas assim, competência cresce. Só se dê conta agora do que está acontecendo no seu corpo. Nós vamos buscar outra perspectiva de pedir ajuda para o seu corpo, para aquilo que você realmente precisa para encontrar alívio. Isso, isso. Veja, ele já está te dando uma direção. Todas essas lágrimas, veja as sensações que você falou que estava uma pressão nas costas. Veja o que está acontecendo aí agora. E em vez de me exigir dar conta de superar os meus limites, eu vou convidar uma outra perspectiva que a gente trabalhando aqui, que a gente está trabalhando. Se eu puder aceitar que eu não tenho que dar conta de tudo o tempo todo. Olha o que acontece com o seu corpo. Se eu puder aceitar que eu não tenho que dar conta de tudo o tempo inteiro. Veja se é disso que seu corpo precisa para se soltar. O corpo é o nosso mestre, gente. Eu não sei o que realmente ela precisa, mas eu confio que o corpo dela sabe. E o corpo dela estava chorando por tanta exigência. E agora, como o seu corpo se sente pela possibilidade? Eu sinto que eu quero dar conta sem Uhum. tanto drama. Esse é o padrão mental. Como se sentir dor fosse drama. Você está viciada em autoexigência. Pesado demais. E o seu corpo está te mostrando o peso e você chama isso de drama. É a interpretação, gente. Como seria se a gente só sentisse sem interpretar? Pergunta para o seu corpo agora e para tudo aquilo que ainda está pesado e tenso. O que você mais precisa para soltar? E olha o que acontece. Isso, vê o que te veio. Dançar. Isso. Veja essa imagem que traz esse sorriso para o seu corpo. Veja a imagem de você dançando. Isso. E deixa essa imagem ser sentida por todo o seu corpo. É uma imagem de cura para você. Olha o efeito que ela tem agora. Muito bom, Rafa. Como seu corpo
Responde, veja se você percebe seu corpo te agradecendo. Eu vejo pela expressão do seu rosto. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Então, vocês viram, gente, a nossa mente ainda fica querendo insistir nas falsas soluções. Mas o corpo, ele é nosso mestre e ele vai dizer, toda vez que a gente estiver insistindo numa falsa solução, ele vai nos dizer, não, em forma de tensão. Eu queria poder escutar mais pessoas, estou vendo aqui algumas pessoas com a mão levantada, mas já tem gente que está precisando sair, a nossa proposta era 1h30 e está dando quase 1h30 agora. Então, eu convido vocês a estarem junto em outros momentos conosco, né? Nós temos aqui várias outras possibilidades da gente estar seguindo. E eu agradeço a quem se dispôs a essa expressão. E eu vejo que muitas pessoas estão se sentindo contempladas, né? Pelo que a Rafa trouxe, pelo que a Cláudia trouxe. Porque é isso, gente, o grupo, quando uma pessoa fala, a voz dela é a voz que representa o grupo. É assim que eu trabalho com grupos. Há muitos, muitos anos eu crio essa imagem de que nós somos um só organismo. E quem fala, fala por todos. Assim como quando a gente tem alguma questão no nosso corpo, por exemplo, o fígado, não é o fígado que é o problema do fígado. Não, o fígado está sendo uma expressão do problema do organismo, que inclui minha postura mental, minha alimentação, que inclui minhas emoções, não é? Então, muito bem. O que nós vamos oferecer agora? A continuidade desse aprendizado através de mais alguns encontros e algumas aulas que a gente chama esse curso que a gente oferece da autofocalização. Então eu vou trazer aqui uma imagem. Não, não é isso não. Aqui, aqui. Vê se vocês veem essa tela dessa moça bonita assim. Não é linda essa imagem? Gosto muito dessa imagem. A nossa proposta, gente, se vocês repararem, né, nos nossos posts, assim, eu tenho uma psicologia, trabalho todo baseado, né, em pesquisas, que o trabalho do Gendel é muito sério. Mas a forma de eu falar, de eu apresentar, é uma forma muito própria que eu trago, assim, é, uma proximidade com a arte, sabe? Porque eu acho que, no fundo, não é uma técnica apenas, não é né, algo frio, é algo que é um desenvolvimento da nossa sensibilidade. E a arte, ela existe para isso, para nos sensibilizar, para desenvolver nossa sensibilidade. Então, essa é a psicologia que a gente apresenta aqui no canal Oficina da Alma. Essa é a nossa forma de espiritualização, é o desenvolvimento da sensibilidade. Isso é uma arte. Falando um pouquinho mais sobre mim, quem não me conhece, eu sou Matheus, sou psicólogo, tenho uma formação, minha primeira formação em psicologia centrada na pessoa, que é a base de Carl Rogers. Depois a gente tem uma formação muito profunda com um junguiano chamado Roger Vulger, que trouxe um curso de regressão de vidas passadas, de regressão de memória, um curso muito, muito profundo. Constelação familiar é uma visão sistêmica que eu sempre me ajuda muito nos manejos de trabalho clínico. E eu sou, então, coordenador, acabei de ser nomeado como coordenador treine pelo Instituto de Nova York. Também sou facilitador em Petwork e sou professor no Instituto Humanista de Psicoterapia aqui em Belo Horizonte e diretor do núcleo terapêutico Oficina da Alma, aqui também em BH. Algumas pessoas, né, já me acompanham há mais tempo, outras estão chegando agora.
A gente tem o Instagram e o YouTube, que a gente está postando, ganhando uma continuidade assim de posts, onde a gente está sempre falando disso, focalização, caminho interior, espiritualidade, patchwork, visão sistêmica, autofocalização. É uma escuta experiencial, como a gente viu aqui, que se inicia nas sensações corporais, onde a mente não encontrou palavras para identificar o que está acontecendo. Frio na barriga, nó na garganta, aperto no peito. Quem ainda está sentindo isso, continua só dando atenção. O que isso ainda precisa me dizer? Se você não fizer pressão, vai liberando, vai soltando, como a gente viu aqui. O problema é que às vezes a mente, ela quer ouvir a resposta pronta e não deixar ser informado pela experiência sentida. Então, são expressões do corpo para nos informar o que a gente está vivendo o tempo todo. Então, a gente está exigindo e acha que o problema é que a gente não está conseguindo. Não, não é que eu não estou conseguindo, o problema é que eu estou me exigindo muito. O problema é que eu preciso, não é de dar conta demais, é de parar para dançar, sabe? Então, o corpo ele vai nos invertendo panoramas, trazendo possibilidades. Então, como que a gente lida com a angústia? A focalização vem nos ensinar uma outra forma de lidar com essa angústia, com essa pressão. Então, para quem é esse curso que a gente chama de escuta interior ou autofocalização? Autofocalização é um nome que está ligado à focalização. E escuta interior fica mais claro. Para quem então está buscando esse autocuidado, autoacolhimento e autonomia nessa escuta. Para quem busca alívio, para quem quer desconstruir esses paradigmas mentais, racionais, para quem está cansado de racionalizar sem achar saída, para quem quer aprender uma nova forma, eu adoro essa palavra que o Gendlin usa muito, refrescante de sentir. Muito claro assim que quando a gente ouviu aqui as pessoas, e se vocês puderem ter sentido isso na experiência, quando chega no ponto onde a gente realmente acolhe aquilo que está vivo, precisando de atenção, a sensação é de refrescância. É de um alívio, é de uma porta, de um lugar fechado que abre a porta e entra um ar novo. E não dá dúvida. Quem sente isso, não dá dúvida. A gente vê no rosto, no sorriso, de alívio da pessoa. Então, o que vai ser o nosso curso? O que vocês vão ter acesso? São encontros ao vivo, a gente vai ter uma estrutura para esse caminho, onde a gente vai estar ampliando mais através desses exercícios e partilhas. Nós vamos ter 2 encontros ao vivo, então é uma introdução nesse caminho. Se você quiser, né, desenvolver mais, de aprender a lidar com isso, aí a gente segue junto depois. Mas agora seria mais passos para a gente trabalhar conosco. Então vão ser 2 encontros ao vivo, dia 12 e dia 19. Se você não puder estar presente, vai ser gravado e fica numa plataforma exclusiva para quem fez parte. Eu quero fazer, eu vou oferecer isso para essa turma, vai ser a primeira turma que eu vou oferecer isso. E eu estou muito feliz com essa possibilidade. Já já eu vou falar dela. A gente vai ter um grupo de WhatsApp onde a gente fica ali conversando, a gente tem partilhas, dúvidas, né? Tem grupos de turmas que fica ali, vira e mexe, Matheus, como é que é isso? A gente tem ali um espaço de interação, que é bem legal. E aqui uma área de membros junto da plataforma, onde você vai ter acesso, então, a todas as aulas. Eu nem falei isso com a minha equipe, não, mas eu vou falar agora ao vivo. A gente vai dar um jeito de criar isso para essa turma. O acesso, então, ao curso, a essas aulas, que fica ali durante um ano. Esse já é um bônus que a gente oferece, que é maravilhoso. É um curso que geralmente teria esse custo, ele fica como um bônus, que é um curso sobre o eu crítico, que ele trabalha para identificar essa parte. O que a gente viu com a Rafa agora nada mais é do que o eu crítico dela dizendo: você não pode parar, você tem que ir mais. É um crítico que está sempre exigente.
Ele faz isso para tentar nos proteger da sensação de incapacidade, da sensação de rejeição. Então, compreender esse crítico é de um valor enorme. E aqui é um curso que vai trazer mais clareza sobre essa voz crítica que fica aqui, o tempo todo, julgando, criticando, exigindo. Esse curso, eu amo esse curso. Depois a gente pode fazer um outro maior só dele. Mas o que tem aqui já é tesouro. E eu quero então oferecer uma outra coisa, gente, que é o seguinte: eu nunca ofereci isso em nenhuma outra turma, e eu vou oferecer isso agora e a gente vai dar um jeito de criar isso para vocês. Nós vamos, assim que acabar o curso, assim que iniciar com o grupo de quem resolveu estar conosco, nós vamos criar um espaço de interação. Com o que vocês aprenderem lá, nós vamos criar um espaço de interação onde nós vamos oferecer por um tempo um encontro semanal que vai ser apenas para abrir esse espaço para a gente criar salas de partilha dessa autofocalização. Ou seja, o que eu aprendi a oferecer para mim, eu vou oferecer ali para o outro e receber do outro. Esses encontros são muito terapêuticos e a gente que faz parte aqui da focalização, da equipe, né, de formação como instrutor, a gente tem, os alunos todos aprendem no curso a ter trocas, sabe? Essas trocas, elas são muito terapêuticas. Eu tenho um parceiro de troca, por exemplo. Além do minha terapia, do meu grupo terapêutico, eu tenho um parceiro de troca. Então eu encontro com ele e ele me atende, depois eu atendo ele. Vocês viram quanto tempo eu fiquei com a Rafa para ela poder, e com a Cláudia para elas poderem ter alívio? Quanto tempo durou? Não foi nem 10 minutos para a gente chegar num lugar de alívio. Claro que eu já tenho mais experiência, o meu manejo vai direto. Talvez você precise de um pouco mais tempo, então vão ser 20, 25 minutos para cada pessoa. Se a gente puder tirar esse tempo para chegar nesse lugar, olha, gente, é isso que me encanta com esse trabalho. É muito objetivo, porque o corpo nos leva direto ao ponto, em vez da gente ficar perdendo tempo com o mental e a racionalização. Então, eu quero oferecer para essa turma um espaço onde a gente vai abrir apenas para criar duplas de escuta. Vocês entenderam? Duplas de escuta, de focalização. Isso a gente nunca ofereceu em nenhuma turma e eu acho que vai ser muito legal poder trazer para essa turma. Valor desse curso, valor desse investimento, 397. Esse é o valor total, que pode ser dividido em 12 vezes, de 34. Mas esse valor é apenas hoje, porque na semana que vem, para quem está nos grupos, para quem está participando desse movimento agora, na semana que vem, aí nós vamos abrir para o público, né, em geral que não participou desse movimento, aí vai ser 497. Acho que é isso, 497. Vai ser um valor, né, maior. Ah, desculpa, Bru. O curso é 397. Mas aqui ele fica 347 à vista, tá? Ou até 12 de 34. Esse valor é o de hoje. Esse valor é para os 2 encontros e mais para essas aulas gravadas, mais pelo bônus do Eu Crítico, e ainda nós vamos montar essa plataforma. Então, nossa equipe vai estar disponível e vai colocar lá no grupo agora os links e tirar todas as dúvidas que ainda possam ter a respeito desses passos. Quem já fez esse curso está dizendo aqui, né, pode poder falar. Eu sei que tem alunos meus, tem gente que já está aqui comigo, mas de qualquer forma, eu assim eu fico muito agradecido a gente estar junto agora. Eu agradeço todas as pessoas, todas a participação de todos que criou esse encontro que foi tão bonito.
Então, quem for de ir para o curso, a gente se vê lá. O pessoal já está perguntando aqui, o curso online será qual horário? Vai ser 7 da noite, não é isso, pessoal? Alguma outra pergunta? Vai ser pelo Zoom. E o horário é de 7 às 9h30. Isso mesmo. E se alguém tiver mais alguma pergunta, senão o pessoal continua trazendo lá no grupo. Mas é isso, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. O horário certo, 7h30 às 9h30, gente. 7h30 às 9h30. 7h30. Ei, a Adélia já fez esse curso, a Adélia está sempre junto aí. 12 e 19 de dezembro, 7h30 às 9h30. Obrigado a todos, então. A gente segue. Deixa eu ver se tem mais. Ao comprar o curso, isso é importante demais. Talvez um pessoal já tenha saído. Obrigado pela lembrança. Matheus, eu quero fazer a formação. Então, segura essa aí, ó. Se você comprar esse curso, você vai ter esse valor como desconto na formação. A formação começa no começo do ano que vem e esse curso ele vira um cashback. A Luciana Braga está perguntando. O curso será no Zoom e será, né, ano que vem, no começo do ano, janeiro, a gente já vai estar falando. Tem uma lista de interesse, é só falar aqui com a equipe. Então, esse curso ele vai voltar como recurso. Quem pode fazer a formação? Gente, ele é voltado para terapeutas, para nos ensinar essa arte da escuta. Mas tem gente que está se tornando terapeuta, tem gente que é estudante, tem gente que é psicólogo, tem gente que é constelador familiar. Então, ele é voltado para terapeutas. Mas eu já tive professor de yoga fazendo, né, até uma dentista fazendo, arte-terapeutas fazendo. Então, para aqueles que estão interessados no autoconhecimento e nessa arte da escuta. A Bel está lembrando aqui, fisioterapeuta já fez. Como acessa o link, Renata? Renata não está no grupo, gente. Assim, se você quiser entrar no grupo, o link está na página do Instagram. E o telefone da Bel, ele traz esse acesso aos grupos, porque esse desconto vai ser para as pessoas até hoje. Depois amanhã vai ser um valor maior. Isso pode ser parcelado no cartão, parcelado em 2 cartões, total à vista por Pix, parcelado pelo cartão de terceiros. E, enfim. E se você não gostar, né? Você tem 7 dias. Não vi, mas não é isso. Bom, gente, depois do que vocês viram aqui, tá bem claro do que se trata, né? Mas se mesmo assim chegar lá e falar, ai, Matheus, arrependi, pode pedir de volta e beleza. Formação. As aulas são ao vivo, Luciana, todas ao vivo pelo Zoom. Na formação, mas é tudo online. O que a gente faz é que o último módulo da formação é que ele é presencial. Bom, estamos aí. Qualquer outra dúvida? Autofocalização substituiria terapia? Ô Dagmar, essa é uma pergunta delicada. Eu acho que não. A autofocalização é um complemento, é um suporte, tá? Mas às vezes uma autofocalização se transforma, para mim, numa sessão. Né? Aqui nós vamos trazer algumas dúvidas que pode ter para vocês. Tem dificuldade em sentir, sou acostumada a pensar. Vou aprender a não subestimar o que percebo. Vou conseguir caminhos para me escutar. Sim, né? E isso é que nós vamos desenvolver, caminhos para me escutar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a terapia de vocês vai melhorar. Agora, eu não posso dizer que a autofocalização
impede a pessoa, dispensa a terapia, porque não, gente, a pessoa às vezes está em pânico, ela não vai conseguir se escutar sozinha, ela vai precisar de suporte. Não sei se vocês viram uma pessoa que fez um depoimento aqui hoje, ela falou assim: Mateus, eu estava percebendo uma dor, quando eu comecei a me aproximar dela, ficou tão difícil que eu saí de mim. E aí eu disse para você, se ela tivesse com um terapeuta, ela teria mais ajuda. Então, é suporte, é complemento. E quando a gente aprende a se escutar dessa forma, vira uma sessão. Mas eu não posso dizer que ela dispensa a terapia porque não é verdade. Mas ela vai melhorar a sua terapia, porque às vezes você vai para a terapia e não tem alívio lá. Seja porque seu terapeuta às vezes não está te ajudando a te conduzir para o seu sentir, ou seja porque às vezes ele está, mas você não vai, porque você está presa na mente, aí o terapeuta te chama e você não vai. Então você vai ajudar o seu terapeuta muito mais, você vai se ajudar muito mais. Bom, muita gente perguntando aqui da formação. Sua psicóloga te encaminhou para o Matheus. Ai, que legal, Sônia. Manda um abraço para ela. A formação dura quanto tempo? Então, a formação a gente tem 2 etapas e a primeira etapa dura 8 módulos. Depois a gente fala mais da formação para não confundir um pouco as pessoas, mas eu vou focar aqui nesse momento. Eu estou entendendo que tem muita gente, nós temos um grupo só de interessados para a formação e nós vamos responder todas as perguntas de formação em outro lugar para não embolar. Eu só quero dizer para vocês que esse curso te dá de volta o que você investiu na formação. Então, se você investir aqui, esse dinheiro todo vira como desconto, tá? E aí eu não vou mais falar da formação aqui, porque o objetivo aqui é a autofocalização. Só quero dizer isso, que esse recurso volta para você. E em outro espaço, gente, nós vamos falar da formação com quem quiser, porque já tem um grupo só para interesse de formação, tá bom? Eu também vou. Hoje tem mais um jogo da Copa aí que eu quero ver. E nosso domingo, que seja um domingo leve. Ei, Janaína, tô te vendo aqui. Joseandra, Rafa, deixa eu tirar aqui essa imagem só para despedir de vocês. Independente da gente estar junto nos próximos cursos, eu agradeço. Foi muito bom estar junto com vocês aqui hoje. E o que nós criamos juntos aqui foi um momento assim de muita conexão e que me ajudou também. Esses grupos eu vou fazendo e vou, né, me conduzindo, eu vou ouvindo as coisas que eu falo e vou me beneficiando. É muito, muito, muito bom. Deixa eu tirar o meu destaque para a gente ver todos. Muita gente já foi, mas aí eu estou vendo muitas, muitas carinhas. Obrigado pela presença, pelos olhares. A minha mãe ali, ó, mamãe. Ei, mamãe, dá um tchauzinho. Essa é minha mãe, ó, gente. Ganhou um presente ontem de uma caixinha de neta. Você viu que foi bom demais? Quem viu lá no Instagram. Então é isso, estou vendo vocês aqui, gente, e olhando com amor para vocês agora. Obrigado. Sabrina está ali. Sabrina vai lançar um livro legal que ela me chamou para fazer o prefácio. Daqui a pouco a gente vai divulgar um livro lindo. E essa aula então vai ficar gravada, esse encontro vai ficar gravado. Quem quiser, chegou depois, quiser ver, a Bru dá um toque lá. E é isso. Obrigado, turma. Um bom domingo. Fiquem em paz. Se alguém tiver dúvida, né, deixa depois aqui no grupo. Beijo, beijo. Até a próxima. Obrigado.